E aí galera, tudo beleza? Então, voltamos aí, né, para continuar a matéria, tá bom? Já comecei o segundo trimestre, tá? Mas ainda estamos no material da apostila número 1, tá bom? Nós, nos últimos encontros, falamos sobre a questão do calor, da sua propagação, né? Então falamos aí sobre o calor se transmitido dentro dos sólidos por condução térmica, ou dentro dos líquidos e gases através da convecção térmica, e o calor se propagando através de ondas eletromagnéticas na irradiação térmica. Então falamos da forma com que o calor é transmitido. Hoje nós vamos falar de quantidades, tá bom? Então nesse primeiro momento de aula, vamos falar da calorimetria. Deixa eu colocar aqui apenas uma complementação, né? Da calorimetria, de forma geral, nós falamos das quantidades envolvidas nas trocas de calor, mas essa parte aqui nós vamos falar apenas uma parte do conteúdo, porque ele é bem extenso, eu vou dividir em duas partes, beleza? Então, vamos lá o que interessa, que é a questão da calorimetria. Então nós temos o calor, que é uma forma de energia transmitida entre um corpo com maior temperatura e um corpo de menor temperatura, sempre do maior para o menor, certo? Então, e essa quantidade de calor, ela produz efeitos, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos analisar aqui, tá? São os efeitos. As trocas de calor podem gerar dois efeitos. Deixa eu botar no C menor aqui. Isso. Tá? Que dois efeitos são esses? Mudança de temperatura quando a temperatura do corpo mais frio aumenta, a do corpo mais quente diminui, ou ambas as coisas ou apenas uma das coisas, a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde, tá? Ou acontece uma mudança de estado físico. Pode acontecer qualquer um dos dois efeitos, tá? Mas nesse momento nós vamos analisar substâncias puras. Então para essas substâncias ou acontece uma coisa ou acontece outra, nunca as duas ao mesmo tempo. Belezinha? Show de bola. Então, aí as trocas de calor podem gerar isso. Nós damos nomes diferentes ao calor quando ele produz um efeito ou outro efeito. Quando o calor trocado produz mudança de temperatura, nós chamamos isso de calor sensível. Tá? Produz apenas mudança de temperatura. E quando a quantidade de calor trocada produz apenas mudança de estado físico, nós chamamos isso de calor latente, que é o assunto do nosso próximo encontro. Tá bom? Então, vamos analisar hoje apenas a questão do calor sensível. Tá bom? Quando o corpo muda de temperatura sem mudar de estado físico. Pelo amor de Deus, né? CCD. Vai. Então, aí quando o cara tem uma quantidade de calor que é passada para ele, ele pode sofrer um aumento de temperatura. Show! Esse aumento de temperatura, ele vai depender de vários fatores, tá? Assim como a quantidade de calor transmitida depende, por exemplo, da fonte. Então, se você dá uma olhada aí no seu material, a primeira coisa que fala é da questão da transmissão de calor pelo cara que envia o calor. Então aí, a quantidade de calor que ele envia em um certo tempo vai definir a sua forma, a sua força, a sua capacidade de transmissão de calor. Isso é chamado de potência térmica, tá? Ok? A potência térmica de uma fonte de calor é a capacidade que essa fonte tem de liberar calor a cada minuto, ou a cada segundo, ou a cada hora. Então nós podemos escrever que potência térmica, representada pela letra P, é uma medida da quantidade de calor enviada ou liberada ou produzida há quanto tempo?
tá? Eu vou dar um esclarecimento melhor ali, tá bom? Naquela fração ali. Que calor é esse? Que tempo assim? Então, vamos pegar ali da seguinte maneira, tá? Alongando um pouquinho aqui para ficar um pouco mais claro, né? Nós estamos falando de quantidades. Então, hoje o nosso assunto é números. Quantidade de calor. E essa quantidade de calor vai levar a um certo intervalo de tempo para poder ser transmitido, tá? Ou seja, vai ser essa fração aí, que nós podemos representar de maneira sucinta, resumida, por Q, quantidade de calor, dividido por delta T, intervalo de tempo. Ok? Então essa quantidade de calor vai ser transmitida em um determinado tempo. E aí nós temos a capacidade dessa fonte, que pode ser uma vela, pode ser a boca de um fogão, pode ser uma fogueira, pode ser uma estrela, o sol, pode ser alguma coisa que esteja em combustão, tá? Qualquer fonte de calor. A gente pode medir a capacidade dela pela quantidade de calor que ela libera a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Então isso aqui vai ter um número, e todo número em física precisa de uma unidade de medida. Então, vamos lá. As unidades de tempo aqui, ó, normalmente nós pegamos em segundos. Sistema internacional. Calor é tempo. Tempo significa que eu tenho... calor e tempo significa que eu tenho uma potência. E no ano anterior, nós vimos que a quantidade de calor, a energia mecânica, a energia cinética, dividido pelo tempo, dá uma unidade de medida, que é chamado watts, desde que a quantidade de energia, no caso aqui calor, seja medida em joules. Então o calor nesse caso pode ser medido em joules, e aí o resultado vai me dar watts. Mas, por razões históricas, a quantidade de calor pode ser medida também em cal. O que é cal? Caloria. Deixa eu colocar aqui, unidade. Como eu vou falar mais de uma, unidades, tá bom? Para a quantidade de calor, nós vamos ter caloria, CAL. É histórica, porque quando o conceito de calor foi desenvolvido, ele chamava o calor de calórico, achando que era uma substância que saía do corpo mais quente do corpo mais frio, sem massa e tal, não sei o que. Tá bom? Depois que foi se considerar que calor era uma forma de energia. Tá bom? E calórico, que para ser medido gerava caloria e tal. E aí se chamou a unidade de medida de caloria. Beleza? Muito bem. Aí aqui eu posso ter também o joule, porque calor é uma forma de energia. E naquela época já tinha os caras que estudavam mecânica, então assim, né? Nesse caso aqui tem uma unidade de medida que é mais antiga, uma unidade de medida que é menos antiga, vamos dizer assim, tá bom? E por causa disso, a gente precisa fazer a transformação de uma para outra, tá? Essa fórmula aqui é simples. Uma caloria é aproximadamente 4,186 joules. Ok? São as unidades de medida que você pode medir calor. Normalmente nós usamos na prática esse aqui. E no sistema internacional somos obrigados a usar essa aqui. Por isso que a gente tem essa transformação aí. Tá bom? Para a potência, nós podemos ter os watts, né, que é representado por W, e nós podemos ter a caloria por segundo, cal/S. E aí, como joule por segundo é watt, então na verdade nós temos a mesma fórmula aqui, tá? Uma caloria por segundo é exatamente igual, aproximadamente igual, 4,186 watts. Tá?
São as unidades de medida nessa parte da matéria. Primeiro item aí do conteúdo de calorimetria, tá bom? Em relação à potência térmica de uma fonte, tá? Isso nos dá alguma ideia a respeito da quantidade de calor envolvido nas trocas, porque aqui você vai ter o quê? Você vai ter uma unidade de medida que me revela historicamente o conceito de calor, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder limpar o quadro e falar especificamente das propriedades térmicas dos materiais, ok? Então, apagando o quadro aqui, valendo. De volta aí, pessoal, falando aí das propriedades térmicas dos corpos, nós temos basicamente os corpos e as substâncias reagindo às trocas de calor, apresentando então efeitos em diferentes graus. E aí nós podemos fazer medida disso aí. A primeira coisa que eu vou falar dessa propriedade térmica não é sobre os corpos exatamente, é sobre as substâncias. As substâncias, elas reagem de maneira diferente, estou falando em graus, quantidades, valores, ok? Em relação à quantidade de calor recebida ou liberada, tá? Isso faz com que a gente possa definir uma grandeza física chamada calor específico. Deixa eu colocar aqui em preto mesmo. Tá? Uma substância, então. C minúsculo. Tá? O calor específico da substância, ele me diz exatamente quando a substância recebe uma única caloria de calor, 1 cal, tá? 1 grama de sua substância, de suas moléculas, ou seja, 1 grama dessa substância, apresenta que variação de temperatura? Tá? Para evitar confusões, vamos representar aqui temperatura por θ. Ok? Então, a medida disso aqui é exatamente isso. A quantidade de calor que é liberada ou cedida igual a 1 caloria, 1 calor, uma quantidade de calor, né? Um valor de 1. Então, para uma massa de 1 grama de substância, vai fazer com que ela sofra que aumento de temperatura. Isso é uma medida chamada calor específico. Então, o calor específico da substância mede, na verdade, a sensibilidade térmica da substância. Tá? Então, quanto menor o seu valor, menos calor é necessário para que ela sofra aumento ou redução de temperatura. Isso eu posso medir através de uma fração. O valor da massa entra aqui, assim como o valor da variação de temperatura. Mas, antes de tudo, entra aqui a quantidade de calor. Tá? Essa quantidade de calor, ela está sendo trocada, ou seja, liberada ou absorvida, tanto faz. E aí você vai ter o valor da massa e o valor da variação da temperatura. Ou seja, a quantidade de calor que vai fazer com que esse 1 grama da substância mude de temperatura. E nesse caso aqui, quanto maior o valor desse calor específico, mais quantidade de calor vai ser necessário para produzir aumento de temperatura ou para produzir redução de temperatura. E quanto menor o calor específico, menor a quantidade de calor que vai ser necessário para produzir a variação de temperatura. Se você quiser analisar de uma outra maneira, quanto maior o calor específico da substância, para uma mesma quantidade de calor trocada, vai ser menor a sua variação de temperatura. Então, quanto maior o calor específico, mais dificilmente a temperatura da substância muda quando troca de calor. Acho que essa definição ficou bem legal, né? Vamos colocar essa aqui. Ó. Prontinho, tá? Agora, veja, o valor da massa é medido em gramas.
O valor da temperatura normalmente medimos em Kelvin, mas aqui Kelvin e Celsius tanto faz, porque variação da temperatura em Celsius é igual a variação da temperatura em Kelvin. Então se eu colocar a variação da temperatura medida em Celsius ou Kelvin, tanto faz. Então por isso nós vamos usar Celsius, que é mais comum. E a caloria é a unidade de medida de calor que a gente falou ainda agora. Então, esse negócio aqui vai ter uma unidade feia. Unidade de medida. Vamos lá. Esse troço é medido em quê? É medido em caloria, grama, grau Celsius. Caloria da quantidade de calor. Grama da massa. Grau Celsius da variação de temperatura. Vamos usar um exemplo para você entender aqui. A água. Substância mais abundante na natureza, uma das mais importantes também, né? Calor específico, desculpa, quantidade da água é 1,01 caloria grama grau Celsius. Tá? A água tem esse valor 1,0 porque historicamente ela foi usada como substância de experimentação e de referência para a estabilização ou a determinação desse conhecimento, desse conteúdo, tá bom? Então, tudo que foi feito aqui usou a água como referência mais importante. Não como única, mas como a mais importante. E aí, por causa disso, o valor dela ficou sendo unitário. Tá bom? Agradeço aí ao James Prescott Joule, tá? Que foi o cara que determinou as unidades de medida aqui para a calorimetria e para a mecânica, usando a água como referência. Tá bom? Bom, agora nós falamos de uma substância, vamos falar de um corpo. Por quê? Porque às vezes nós temos objetos que não temos a massa deles, e às vezes temos objetos que não temos ideia do que sejam feitos, que pode ser feito de uma substância desconhecida ou de uma mistura de substâncias. Então, nesse caso, ao invés de usar o calor específico da substância, eu vou usar o quê? Uma outra grandeza física, chamada capacidade térmica do corpo. Aí presta atenção aqui, que aqui é um Czinho e aqui é um Czão. Maiúsculo e minúsculo aqui indicam diferentes coisas, tá? C minúsculo, calor específico. Deixa eu até botar um C menor aqui, menor ainda, para ficar mais evidente. Isso. E C maiúsculo, capacidade térmica do corpo, tá bom? Então, quando um corpo é composto de uma substância que nós não conhecemos, por exemplo, aí nós determinamos essa capacidade térmica, tá bom? Então, também é uma medida da sensibilidade térmica. Corpo, tá? O calor específico pode simplesmente ser desconhecido. E aí? Como é que você faz nesse caso? Bom, você tem uma quantidade de calor trocado que vai produzir uma mudança de temperatura. E aí você divide essas duas coisas. Não é muito pior do que aquilo ali. A capacidade térmica é simplesmente a quantidade de calor trocado dividido pela variação da temperatura. O que não entra aqui? Massa, calor específico, tá bom? São as duas coisas relacionadas com substância. Então, na verdade, ele é aplicado para quando eu não tenho a questão da substância identificada ou conhecida, ou até mesmo quando ela não importa, enfim, tá bom? E aí, a interpretação é a mesma. Quanto maior a capacidade térmica, menos a temperatura muda, só que é a temperatura do corpo, né? Quando ele troca calor.
ok? Agora, tudo que nós definimos em física tem uma unidade de medida. Aqui também tem. Qual é a unidade nesse caso? Tá? A unidade de medida nesse caso, ó, nós temos caloria para a quantidade de calor, caloria para a quantidade de calor. A única diferença é que aqui nós não temos massa, então fica só grau Celsius. O grão não existe, tá bom? E é claro que existe uma relação matemática entre essas duas grandezas, tá? Existe, tá bom? Nós vamos estudar daqui a pouco quando estudamos a quantidade de calor que é trocada por um objeto. Aqui, como eu tenho uma infinidade de corpos para os quais eu posso aplicar essa equação, eu não tenho um exemplo para dar aqui específico, daremos exemplos mais adiante, né? Mas um exemplo específico de uma substância, de um corpo aqui, não é igual lá, que eu tenho uma substância determinada. Aqui eu não tenho, pode ser qualquer corpo. Então por isso eu não pego agora, nesse momento, uma substância aqui para dar, tá bom? Mas mais adiante a gente fala de alguns corpos que faremos esse cálculo aqui, tá bom? Então, já a gente volta aqui falando da quantidade de calor, tá? É 1 minuto, só o tempo de apagar aqui. Então, apagando. Show! Então, beleza, voltando aqui. Ó, na calorimetria, então, nós temos finalmente a definição da equação que é mais importante para nós nesse momento, tá? Quantidade de calor trocado. Nesse caso aqui, ó, eu tenho calor sensível, tá? Que é a quantidade de calor que vai produzir apenas mudança de temperatura. Show? Então, vamos lá. Se eu tenho um objeto aqui, tá? Ele tem uma temperatura inicial, tá? No início aqui, ele recebe uma quantidade de calor, tá? Ou seja, através daquela fonte térmica, eu tenho calor entrando ali. Deixa eu fazer um Q aqui melhor. Ele tinha uma temperatura inicial e, obviamente, ele tem uma massa e tem um calor específico, tá? Aí, depois de um tempo, no final, esse mesmo cara, esse mesmo corpo, né? Eu vou ter ali uma outra temperatura, tá bom? E aí a quantidade de calor que entrou já fez efeito, porque a temperatura mudou, tá? Então daqui para cá, ó, eu vou ter uma variação de temperatura. A massa não mudou, o calor específico não mudou. Para eu saber a quantidade de calor que esse cara absorveu nesse caso, eu vou precisar saber qual é a massa que ele tem, de que ele é feito, ou seja, o seu calor específico, e eu preciso saber quanto que a temperatura dele variou. Beleza? Então, essa equação é chamada equação fundamental da calorimetria. É a equação mais importante dentro dessa parte da matéria. Mas aí a gente precisa saber informações específicas da substância e do objeto, tá? Caso eu não saiba, eu caio naquele caso de novo da capacidade térmica. Aí é perfeitamente fácil e possível também determinar essa questão da quantidade de calor, né? Vamos dizer que eu, mais uma vez aqui, início, deixa eu botar aqui um azul mais forte, final, aí eu vou ter o objeto aqui, esse cara eu não sei do que é feito, tá? Aí tá lá. Tá aí.
Então, vamos supor que esse cara aqui tenha recebido uma quantidade de calor também, né? Então aqui eu vou até desenhar a vela em vermelho aqui. Okay. E aí ele recebeu uma quantidade de calor, né? Uma quantidade de calor, tá certo? E a sua temperatura antes tinha um valor inicial, passou a ter um valor final, só que a massa, eu não sei. O calor específico, eu não sei. Eu não sei quanto ele pesa, eu não sei do que ele é feito. Então nesse caso aqui, eu vou continuar tendo uma variação de temperatura. Porque isso é fácil de determinar, basta colocar ali um termômetro antes e um termômetro depois. Então nesse caso, eu não tenho informação específica do material, eu uso aquela equação da capacidade térmica. E aí, fazendo uma pequena modificação nela, eu vou ter a quantidade de calor igual ao valor da capacidade térmica pela variação da temperatura. Então aqui tem uma fórmula que eu vou chamar de número 1, e aqui eu estou falando uma outra fórmula que eu vou chamar de número 2. Isso. São parecidas, são? São bem parecidas. E aí, se eu comparar 1 e 2, eu vou chegar à conclusão de que a única diferença é esse termo aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu só tenho essa diferença aqui. A quantidade de calor é a mesma. A variação de temperatura, a mesma coisa. A única diferença que eu tenho é isso aqui. E essas duas equações, para serem exatamente iguais, só se isso e isso forem exatamente iguais. Então eu tenho uma relação que eu posso construir entre a capacidade térmica de um corpo que a princípio tem valores desconhecidos e a sua massa e o seu calor específico. Ok? Vou chamar essa aqui de 3. Tá? E essa relação matemática me permite determinar, por exemplo, o calor específico de substâncias de corpos que até então eram desconhecidos. Pronto, está feito. Tá? Essa é a primeira parte da matéria de calorimetria. Daqui a pouco eu volto com alguns exemplos dessa parte da matéria para você ver que, meu Deus, não é difícil assim. Tá bom? Então, galera, vou ficando por aqui. Daqui a pouco nós voltamos de outra aula. Falou? Valeu!